Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, sempre preparado com muita alegria e muito carinho para você que nos acompanha. E hoje um programa para lá de especial. Estamos na véspera do Natal e é exatamente nesse espírito de celebração pela compreensão do amor de Deus revelado em Cristo Jesus que nós conversaremos sobre o tema O Verbo se fez carne. Daqui a pouquinho nós teremos a mensagem com o reverendo Hernandes Dias Lopes, mas antes disso, para conversar comigo aqui, já em clima de Natal, reverendo Roster Guimarães Lopes, pastor da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo e também presidente do Conselho de Administração da APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Reverendo Roster, seja muito bem-vindo em nosso meio e Feliz Natal. Feliz Natal, meu amigo Reverendo Rodrigo. Que bênção estarmos juntos aqui nesta data tão especial para cada um de nós e para todo o povo de Deus. Reverendo Roster, a gente está à véspera do Natal e as pessoas se sentem muitas vezes mexidas, né, nesse período, né? Eu posso dizer que, particularmente, desde a minha infância, essa época é uma época do ano das que mais mexe comigo. Eu tenho uma série de recordações e de memórias, né, desse período, desses dias que antecedem o Natal. Por que essa data mexe tanto com as pessoas? Essa data é extremamente importante porque nós celebramos o nascimento do Filho de Deus, que veio ao mundo para pagar os nossos pecados na cruz do Calvário. É claro que o Natal é importante por muitas razões, porque no fim do ano todos nós tiramos férias, é o momento em que as famílias se reúnem. Tal como você, Reverendo Rodrigo, eu também tenho belíssimas lembranças do Natal. Eu nasci no interior, então quando chegava o Natal, os tios e os primos vinham da capital e nós nos reuníamos na casa da vovó, fazíamos o amigo secreto ou amigo oculto, depende de onde você mora, tem esse nome. E nós tínhamos um culto onde a palavra de Deus era pregada e passávamos a noite agradecendo. Também em nossas igrejas temos cantatas, belas celebrações, mas tudo isso que temos, só temos porque Cristo nos amou e veio a este mundo dar a sua vida na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Nós celebramos o Natal porque o Natal foi o dia no qual Deus se tornou homem sem deixar de ser Deus e veio a este mundo para salvar os filhos seus. Por que, pastor Roster, nós damos então tanta ênfase, né, nessa importância da vinda de Jesus, como o senhor disse, o Deus encarnado que entrou no mundo, na história? Por que isso é tão fundamental para a cristandade? Reverendo Rodrigo, Deus se relaciona com o homem através de pactos. E lá no início da criação, Deus escolheu um primeiro representante, o cabeça de um pacto, que foi Adão. E Adão nos representava diante de Deus. É como quando o presidente do Brasil toma uma decisão fora do país ou assina algum acordo, todos nós estamos incluídos dentro daquele acordo. Ele é o representante do pacto federativo. Então, Adão nos representava a todos nós. Quando Adão cai em pecado, todos nós, seus filhos, seus herdeiros, recebemos como pena o pecado na nossa vida. E todos nós nascemos pecadores. Então nós precisávamos, para resolver o nosso problema com Deus, de um segundo representante. E era extremamente importante que esse representante não fosse falho. E Deus então resolveu mandar como representante aquele que é um com ele desde a eternidade, a segunda pessoa da Trindade, que se tornou homem e se tornou nosso Senhor Jesus Cristo. Era importante que ele fosse homem, porque fomos nós homens quem pecamos. E para nos representar nessa aliança, tinha que ser um homem. Graças a Deus, ele não tinha pecado porque foi gerado pelo Espírito Santo. Mas ele tinha que ser Deus, porque somente alguém do tamanho de Deus poderia pagar uma dívida infinita que tínhamos para com ele. E somente alguém do tamanho de Deus poderia vencer a morte e sentar-se à direita de Deus Pai e dar a todos nós a vida eterna, a todos aqueles que cremos em Jesus.
Reverendo Rossi, é fascinante a gente, né, nesse período de Natal, lembrar sobre isso, né, sobre a vinda de Cristo na história, né, aquele que de fato nos traz de volta para o relacionamento com Deus, né? Deus está, por meio de Cristo, reconciliando consigo o mundo, né? Ele nos confia, inclusive, essa mensagem que é a mensagem do Natal. Mas agora nós continuamos em uma expectativa em relação a Cristo. Qual é a nossa nova expectativa em relação a Cristo? Uau, que pergunta maravilhosa. No presente, hoje, nós vivemos para Cristo Jesus. Quando nós temos a consciência, reverendo Rodrigo, de que Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados, a Bíblia diz que ele nos comprou com seu sangue. Então, no dia de hoje, no presente, nós não vivemos mais para nós mesmos. Paulo disse lá em Gálatas que o seu velho homem está crucificado com Cristo. Ele diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, Cristo me comprou com seu sangue. Isso significa que no presente eu tenho que crucificar o meu velho homem. E não tenho mais que viver para satisfazer meus desejos pecaminosos. Mas tendo sido perdoado dos meus pecados, então eu creio em Cristo Jesus e a minha vida neste mundo começa a ser uma vida de culto a Deus. Então, eu não cultuo a Deus somente quando estou no culto público. Pelo contrário, a minha vida inteira é um ato de culto a Deus. O culto público é a culminação dessa vida de culto na presença de Deus. Então, no presente, nós vivemos para servi-lo, para dar testemunho do Evangelho, como você bem disse, para pregar a todos os que estão ao nosso redor que eles podem ser perdoados, que eles podem ser reconciliados com Deus, que eles podem ter paz com o Senhor, eles podem ter a vida eterna se eles crerem no grande amor de Deus, dado a nós na pessoa de Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Isso no presente. No futuro, nós temos uma grande expectativa. A Bíblia diz que o Senhor Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. E a Bíblia diz que todos aqueles que não o ouviram e não fizeram caso da sua mensagem sofrerão com a ira de Deus sobre si. Mas se você se arrependeu e creu em Jesus, a Bíblia promete para você uma eternidade na presença do Filho de Deus. Uma das grandes bênçãos que você terá é que Deus vai retirar do seu peito a sua natureza pecaminosa. Mas a Bíblia diz lá, por exemplo, em Apocalipse, que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. A Bíblia diz que a morte já não mais existirá, como nós sofremos com a morte desse mundo. A Bíblia diz que não haverá luto, que não haverá pranto, que não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram. A Bíblia diz que eu e você teremos um corpo transformado, um corpo de glória como Jesus tem. A Bíblia diz que nós habitaremos para sempre na presença do Senhor. A Bíblia diz que nós usaremos os nossos dons para glorificá-lo e viveremos em plenitude de alegria, que nem conseguimos imaginar como será nesse mundo. Mas nós estaremos toda a eternidade na presença daquele que nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. O céu é Jesus, reverendo Rodrigo, Amém. E nós estaremos com ele lá. Louvado seja o nome do Senhor. Reverendo Rossi, uma pergunta bem fácil agora. Saber quem Jesus é muda alguma coisa também nos nossos relacionamentos? E eu explico a minha pergunta. A gente tem vivido tempos tão polarizados no nosso país por questões de divisões políticas, ideológicas que afetam as famílias. E a gente está chegando no tempo das festas de fim de ano, onde normalmente as famílias se reúnem, né? E toda essa carga acaba vindo à tona. Mas nós acreditamos que Jesus ele faz nova todas as coisas, que ele transforma, né? Que o Evangelho está acima de qualquer ideologia. Então a minha pergunta novamente é essa. Saber quem Jesus é muda alguma coisa nos nossos relacionamentos? Que pergunta tremendamente desafiadora. Esse ano foi um ano muito difícil no nosso país, meus irmãos. E agora nós vamos ter que nos encontrar com nossos familiares no Natal. É preciso que você reconheça que ainda que talvez você não tenha o mesmo ponto de vista que seus irmãos, mas se você acredita que se excedeu, é importante que você se arrependa e peça perdão.
O Filho de Deus veio para nos reconciliar com Deus Pai, mas veio para nos reconciliar uns com os outros. E ainda que você tenha uma perspectiva diferente do seu irmão, a Bíblia não te dá o direito de odiar o seu irmão. Se você tem Cristo em seu coração, ainda que você entenda na sua perspectiva que o seu irmão está errado, a Bíblia diz que você tem que amá-lo e você tem que perdoá-lo. E se você passou da linha, passou da mão, foi mais incisivo do que deveria, deve pedir perdão. Fica a dica, talvez, para esse tempo do Natal, de que seja levantada a bandeira da paz. A família vai estar reunida. Se vocês ficarem discutindo política, o ambiente vai ser ruim, vai ser complicado. Que nesse fim de ano você pense no quanto o Filho de Deus te amou. Ponha os seus olhos em Cristo Jesus e aproveite esse momento para ser uma bênção para sua esposa, para os seus filhos, para os seus familiares, porque quem resolveu o nosso problema mais íntimo foi o Filho de Deus, que deu a vida na cruz para nos salvar. Ele foi quem nos reconciliou com Deus Pai. É Ele quem nos dá a vida eterna. E é por causa dele que ninguém nos tira das mãos do próprio Deus. Então, aproveite este momento do Natal para obedecer aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim a que for boa para a edificação, e transmita graça aos que ouvem. Torpe significa podre, que a sua palavra não apodreça o outro, que a sua palavra abençoe o outro, que a sua palavra seja usada para edificação. Que Deus tenha misericórdia de nós, reverendo Rodrigo, e que por causa da obra de Jesus nós desfrutemos da unidade do corpo de Cristo e da bênção de Deus em nossas famílias deste Natal. Amém. E se você quer conhecer um pouquinho mais da Igreja Presbiteriana do Brasil, daquilo que a gente tem produzido, uma ótima dica para você é acessar, logo depois aqui do nosso programa, a nossa multiplataforma de comunicação da IPB, a IPB Multi. Basta você digitar lá no seu navegador, multi com i no final, como está aparecendo aqui na tela, .ipb.org.br. Você encontra ali vários programas, podcasts, videocasts, devocionais e também muitos programas musicais, inclusive com perspectiva natalina. Para você que tem procurado boas músicas de Natal, você vai encontrar ali no espaço da IPB Multi muita coisa especial que eu tenho certeza vai abençoar aí o seu tempo, o seu ambiente junto da sua família a partir das verdades cantadas sobre o Evangelho. Pastor Roster, um último conselho, então, para aqueles que estão nos acompanhando. Amanhã, dia de Natal, o que o senhor aconselharia a todos aqueles que têm acompanhado Verdade e Vida a viverem nesse dia para nós cristãos tão especiais? Esse dia é um dia extremamente especial. Aproveite para adorar a Deus. Eu não sei se você frequenta alguma igreja. Algumas igrejas presbiterianas têm uma programação no dia 24, às 20 horas, para você poder passar o Natal em família. Outras têm um culto no dia 25. Não perca a oportunidade de ir para a igreja. Junte-se com o povo de Deus. O povo de Deus é a sua família. Mas, além de ter essa oportunidade maravilhosa, passe o Natal com a sua família. Passe o Natal com aqueles que você ama. E aproveite para invocar o Senhor e agradecer a Deus e tenha momentos tremendamente abençoadores. Mas se você está sozinho, por favor, não se deprima. Procure uma igreja onde a palavra de Deus é pregada. Telefone para alguém e louve a Deus porque Ele te amou e deu Cristo na cruz para salvar você e pagar os teus pecados. Se você puder ajudar algum necessitado, faça isso. Entregue uma cesta básica para alguém, compartilhe um cobertor, compartilhe um cada dia, compartilhe o Evangelho, fale para os pecadores que Cristo veio ao mundo porque Deus ama o pecador e quer salvá-lo e quer reconciliá-lo com Ele. Aproveite esse Natal para se voltar para Deus, para se voltar para quem você ama. Que Deus transforme a sua vida nesse Natal, que Ele derrame sobre a tua vida bênção sem medida. E não sai daí não, porque daqui a pouquinho o reverendo Hernandes Dias Lopes trará a mensagem. Temática de hoje, o Verbo se fez carne. Que essa mensagem possa já preparar a sua mente, ao seu coração para esse tempo tão especial de Natal.
Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. No mundo inteiro, as pessoas estão celebrando o Natal de Jesus Cristo e eu quero compartilhar com você esta grande notícia. Jesus nasceu, o Verbo se fez carne. Vamos basear esta mensagem em João 1, versículo 1 e também versículo 14. Vamos ouvir a leitura deste texto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Natal é a boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que nasceu Jesus, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Esta foi a mensagem do anjo aos pastores de Belém, quando Jesus nasceu. Mas o Natal não foi apenas um acidente na agenda da história. O Natal foi planejado na eternidade. Antes que Deus criasse o universo, a redenção já estava incrustada no coração de Deus. E o apóstolo João, que escreveu este evangelho para mostrar-nos com diáfana clareza e total eloquência esta magna verdade, retrata isso no capítulo 1, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que ele está dizendo para nós é que o Verbo, que é Jesus, preexiste ao tempo, ao princípio, à criação. Logo, o Verbo é eterno, atributo exclusivo de Deus. Vale destacar que eternidade não é tempo. Você poderia tirar da eternidade 1 bilhão de anos e continuaria a eternidade. Deus não está sujeito ao tempo. Ele dá o pontapé inicial no tempo quando criou os céus e a terra. O agente da criação foi o próprio Cristo, Jesus, o Verbo, o Messias. Porque está escrito em João 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O apóstolo Paulo, em Colossenses 1,16, diz que todas as coisas foram criadas por ele, as visíveis e as invisíveis. O Verbo eterno é o Criador do universo, vastíssimo, insondável, com mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Tudo veio à existência sem matéria pré-existente. O universo não foi criado por geração espontânea, o universo não veio à existência por geração espontânea, o universo não veio à existência mediante uma mega explosão, nem sequer o universo veio à existência por uma evolução de milhões e milhões de anos. O universo foi chamado à existência pela palavra onipotente do Verbo, que é eterno. Mas João vai dizer que o Verbo estava com Deus, no sentido de que Deus é um ser pessoal e o Verbo também o é. E o é sendo da mesma essência, da mesma substância que Deus. Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. João prossegue para dizer que o Verbo era Deus.
E significa que o Verbo, Jesus, não é inferior a Deus, como pensar Ario de Alexandria. Nem Jesus é apenas superior aos anjos. Ele é Deus da mesma natureza, da mesma essência, tendo os mesmos atributos de Deus, realizando as mesmas obras de Deus. O que é espantoso é que este Verbo que é autoexistente, este Verbo que é o Criador do universo, este Verbo que é a própria vida e o doador da vida, este Verbo que é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, este Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Atanásio, que foi o grande campeão da ortodoxia no primeiro concílio geral da igreja em 325 em Nicéia, derrotando as teses heréticas de Ario, escreveu um livro sobre a encarnação do Verbo e disse que a encarnação é o maior mistério do cristianismo. E de fato é, se não vejamos o que está escrito. E o Verbo se fez carne. Que verbo é este? É o Verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, criador, doador da vida, verdadeira luz. É o Verbo que é Deus, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, soberano, transcendente. Numa linguagem bíblica, nem os céus dos céus pode contê-lo. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 6, diz que ele a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. Mas até quanto ele se esvaziou? Ele sendo transcendente, maior do que tudo quanto existe, num universo que transcende aos 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, ele foi se esvaziando e se esvaziando e se esvaziando a ponto de se transformar num zigoto, num embrião, num feto, num bebê que nasceu de uma virgem, foi enfaixado em panos e deitado numa manjedoura, um coxo onde os animais comiam. Ali estava, naquele coxo de animal, naquela manjedoura, o Rei da Glória, o Criador do universo, o sustentador da vida, o doador da vida. Oh, que milagre extraordinário, que mistério sublime! Mas João prossegue e diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não habitou longe de nós, sentindo náuseas de nós, mas ele habitou entre nós. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele comeu o nosso pão, ele bebeu a nossa água, ele chorou a nossa lágrima, ele sentiu a nossa dor, ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, ele morreu por nós, ele ressuscitou para a nossa justificação, ele voltou para o céu, ele assentou-se no trono, ele derramou o Espírito Santo, ele está assentado no trono de onde governa as nações e o universo. E também onde está intercedendo por nós como advogado e sumo sacerdote. Este é aquele que veio para estar entre nós e voltará para nós em grande majestade e glória, na sua vinda pessoal, visível, audível, inesperada, repentina, inescapável e gloriosa. E João ainda prossegue e diz, e ele veio e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Se ele tivesse vindo cheio de juízo e justiça, ele nos fulminaria. Porque o melhor de nós, as nossas justiças, aos olhos dele, não passam de trapos de imundícia. Mas ele não veio cheio de juízo para nos fulminar, ele veio cheio de graça. Nos apanhou arruinados, sujos, contaminados, depravados, condenados, mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida, e ele nos limpou, e ele nos lavou, e ele nos restaurou, e ele nos transformou, e ele nos fez membros da família de Deus, e com ele hoje nós estamos assentados nas regiões celestes acima de todo principado e potestade. E Paulo conclui, e João conclui assim, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
Você, com certeza, deve saber que glória não é um atributo de Deus, como é, por exemplo, a santidade, a justiça e a misericórdia. Glória é um termo teológico que representa todos os atributos de Deus na sua manifestação plena e máxima. Por exemplo, quando Deus mandava um profeta lá no Velho Testamento, via de regra ele apontava para um ou outro atributo de Deus com ênfase. Por exemplo, Isaías enfatizou a santidade de Deus, Amós enfatizou a justiça de Deus, Oséias enfatizou a misericórdia de Deus, mas quando Jesus Cristo veio, ele não veio para enfatizar este ou aquele atributo, ele veio para revelar Deus. Sabe por quê? Ele era a exata expressão do ser de Deus. Ele era, na verdade, a própria expressão de quem Deus é, a exegese de Deus. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso ele pode dizer, quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Quando nós hoje estamos celebrando o Natal, precisamos olhar e contemplar a grandeza do nosso Redentor, a beleza do nosso Redentor. Aquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte, morte de cruz, pelo que também o Pai o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós estamos aqui celebrando o Rei da Glória, nós estamos celebrando aqui o Deus Todo-Poderoso, aquele que se esvaziou, que se fez carne e veio habitar entre nós para nos amar, para morrer por nós, para nos dar a vida, a própria vida eterna. O que é Natal para você? Apenas ruas enfeitadas? Lojas decoradas? Papai Noel? Banquetes? Mesas gastronômicas? Troca de presentes? Tudo isso é muito bom, mas não é a essência do Natal. O Natal é Jesus, a pessoa bendita do nosso glorioso Redentor. E hoje você pode ter uma experiência com Ele, entregando o seu coração a Ele, para que Ele venha habitar em você, perdoar você, salvar você e dar a você a vida eterna. Eu quero orar com você. Deus amado, nós te agradecemos pelo Natal de Jesus. Agradecemos-te a boa nova do Evangelho e pedimos-te agora que tu apliques esta mensagem ao coração de todos aqueles que nos assistem. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Queria aproveitar esse tempo para agradecer todos aqueles que são os nossos parceiros em missão, que têm contribuído constantemente para que esse programa permaneça no ar e abençoe tantas vidas, tantas famílias. Se você quer também conhecer um pouco mais sobre o nosso programa, sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil e como que você pode ajudar e contribuir para manter esse programa no ar, entre em contato conosco. O código de área do nosso WhatsApp é o 11 947 18 94 50. E se você enviar para a gente essa mensagem agora, falando que quer conhecer um pouco mais sobre o programa, sobre como ajudar, como sobre apoiar o Verdade e Vida, a gente vai mandar para você gratuitamente na sua casa um presente. Gotas de Esperança para a Alma, um devocionário com reflexões bíblicas para cada dia do seu ano que em breve se iniciará, todas elas escritas pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu tenho certeza será um tempo especial para você conhecer um pouco mais a respeito da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. O programa Verdade e Vida vai ficando por aqui. Mas semana que vem a gente está de volta, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal.